Olá! Hoje a gente vai desvendar umas ferramentas, quase umas armas, pode-se dizer, que a nossa Constituição oferece para todo mundo poder se defender e garantir seus direitos na relação com o governo. Pensa nisso como um guia prático, sabe? Para fortalecer a nossa cidadania no dia a dia. Então, para começar, vamos dar uma olhada nessa relação que, convenhamos, muitas vezes é bem complexa, né? A relação entre a gente, o cidadão, e a máquina do governo. Como é que essa interação funciona? E, mais importante, como a gente encontra um equilíbrio nisso tudo? Pois é, quem nunca se sentiu meio impotente diante da burocracia, né? Sabe aquela sensação de que um pedido super simples vira uma missão impossível, ou quando uma informação que deveria ser pública parece que está trancada a 7 chaves? É exatamente essa frustração que dá o pontapé inicial para a nossa conversa de hoje. Mas aqui vem a parte boa da história. Para combater justamente essa sensação de impotência, a nossa Constituição Federal não deixou a gente na mão, não. Pelo contrário, ela nos dá, literalmente, um kit de ferramentas para a gente garantir que a nossa voz seja ouvida. Beleza, então vamos lá. O nosso caminho hoje vai ser esse. Primeiro, a gente entende essa relação com o Estado. Depois, a gente conhece as ferramentas que a Constituição nos dá. Aí, vamos mergulhar em 3 delas: o direito de petição, o de certidão e o acesso à informação. E para fechar, a gente descobre o que fazer se um desses direitos for negado. Bom, essas ferramentas têm um nome oficial. São os chamados remédios constitucionais. É uma boa analogia, né? Pensa neles como um kit de primeiros socorros da cidadania. São medidas especiais que estão lá na lei mais importante do país, a Constituição, e foram criadas exatamente para proteger os nossos direitos mais básicos contra qualquer ilegalidade ou abuso de poder que venha do Estado. E olha só que interessante essa divisão. Basicamente, existem 2 tipos. De um lado, os judiciais, que são aqueles que precisam de um processo, envolvem a justiça e, na maioria das vezes, um advogado. Mas o nosso foco hoje é no outro grupo, os administrativos. E aqui está o pulo do gato. Eles são diretos, gratuitos e, o mais importante, qualquer pessoa pode usar, sem precisar de advogado. São as nossas ferramentas de acesso imediato. Certo? Então vamos começar pela primeira e talvez a mais abrangente de todas essas ferramentas, o direito de petição, que nada mais é do que o nosso direito fundamental de se manifestar, de pedir, de reclamar. Traduzindo isso, o direito de petição é basicamente um canal direto de comunicação com o poder público. Ele serve para 2 coisas principais: ou para defender um direito que uma pessoa acredita que tem, ou para apontar alguma coisa errada, tipo uma ilegalidade ou um abuso de poder. E essas características aqui mostram o quão poderoso esse direito é. Primeiro, é para todo mundo, qualquer pessoa, empresa, até mesmo estrangeiros. Segundo, é de graça. A administração pública não pode cobrar um centavo por isso. E só para reforçar, porque isso é muito importante, não precisa de advogado. É um instrumento de cidadania direto, na mão de todo mundo. Para isso ficar bem concreto, vamos pensar num exemplo prático. Imagina a seguinte situação. A placa de um carro foi clonada e, de repente, começam a chegar multas por infrações que o dono do carro nunca cometeu. Aquele recurso que a pessoa escreve e manda para o órgão de trânsito, isso, na sua essência, é o direito de petição em ação. É uma pessoa se manifestando para defender o seu direito. Beleza, vamos agora para a nossa segunda ferramenta. Essa aqui é mais específica, é sobre conseguir documentos oficiais. Estamos falando do direito de certidão. Uma certidão, no fim das contas, é o quê? É um documento oficial que comprova alguma coisa, um fato, uma situação. E esse direito garante que qualquer um possa pedir e receber esses documentos das repartições públicas. Para quê? Para provar algo, para defender um direito ou só para esclarecer alguma situação que seja do interesse da pessoa. Olha só, assim como o direito de petição ele vale para qualquer pessoa e também é gratuito. A grande diferença está no objetivo, na finalidade. Aqui o foco é obter um documento oficial sobre a própria pessoa. Sabe aquela certidão negativa de débitos que a gente tira ou a de antecedentes criminais? São exemplos clássicos, perfeitos do direito de certidão funcionando na prática. Agora chegamos na terceira ferramenta. E olha, essa aqui é uma das mais importantes para a gente ter transparência e poder fiscalizar o governo. É o direito de acesso à informação. O que esse direito diz é muito simples. Todo mundo pode pedir e receber informações que o governo tem. E isso vale para qualquer tipo de informação, hein? Seja de interesse pessoal de quem está pedindo, de um grupo ou até de interesse da sociedade inteira. E aqui tem uns detalhes que são cruciais. Primeiro, é um direito universal para todo mundo mesmo.
Segundo, se existe o nosso direito de receber, existe a obrigação, o dever do Estado de fornecer, não é um favor. E tem prazo para isso, tá? A Lei de Acesso à Informação, a LAI, define, são 20 dias que podem ser prorrogados por mais 10. Claro, tem uma exceção, informações que são sigilosas por questão de segurança do Estado, mas essa é a exceção, não a regra. Ok, então a gente já conhece as ferramentas. Mas aí vem aquela pergunta de $1 milhão, né? E se o órgão público simplesmente ignorar o pedido ou negar o direito na cara dura? O que acontece? Pois é, essa é a dúvida que não quer calar. Porque uma coisa é saber que o direito existe, outra, bem diferente, é saber o que fazer quando ele é desrespeitado. É isso que empodera de verdade. E a boa notícia é que, sim, existem caminhos para seguir. Então, o mais importante é entender isso. A negativa do governo não é o fim da linha, de jeito nenhum. Existem pelo menos 3 caminhos. O primeiro passo pode ser reclamado dentro do próprio governo, em órgãos como a Corregedoria ou a Ouvidoria. O segundo é ir atrás da responsabilização daquele funcionário que negou o direito. E o terceiro, se nada disso resolver, aí sim é a hora de levar o caso para a Justiça. E é nesse momento que a gente volta a falar daquelas ferramentas judiciais lá do começo, lembra? Se o que foi negado foi o direito de petição ou o de certidão, a ferramenta para levar para a justiça é o mandado de segurança. Agora, se a negativa foi sobre acesso a informações pessoais, a ferramenta certa é o habeas data. Ou seja, o caminho administrativo, quando não funciona, abre a porta para o caminho judicial. E essa frase resume tudo de forma perfeita, né? Direito de petição, de certidão e de acesso à informação, eles não são só um texto na lei. São instrumentos concretos, fundamentais, gratuitos e, acima de tudo, muito poderosos para a gente exercer a nossa cidadania. E para fechar, fica essa reflexão. Será que o começo de uma cidadania mais ativa, mais participativa, não está justamente aí, em conhecer e principalmente em usar essas ferramentas no nosso dia a dia? Fica a pergunta no ar. Talvez a resposta esteja na prática, no exercício diário desses direitos que são nossos.